O nosso tema de hoje é um tema muito sério, é um tema que a gente precisa ter muita atenção, porque é uma circunstância bastante grave que nós estamos vivendo dentro da nossa humanidade. Nós temos alguns estudos feitos sobre a questão do suicídio, que foram realizados por Max Weber no século XIX, em cima da população da Europa, e mostrando comportamento do homem e os índices da ocorrência de suicídio naquele período. E nós observamos que de lá para cá houve um aumento nessa taxa. Está acontecendo na humanidade um crescimento no percentual de suicidas em relação à população. Quando nós consultamos o livro Obras Póstumas, nós encontramos ali uma mensagem que foi publicada na segunda parte da obra, e a data dessa mensagem é do dia 25 de abril de 1866. O nome dela chama-se Regeneração da Humanidade. É uma mensagem razoavelmente longa, ela não é curtinha, e vai falando sobre os sinais dos tempos. Muitas das coisas que depois Allan Kardec iria colocar na obra A Gênese, no capítulo 18, como sendo os sinais dos tempos, são inspiradas nessa mensagem de 1866. E nela tem um trecho que comenta sobre as taxas de suicídio, dizendo que elas aumentariam no período da transição, que nós teríamos um aumento da incidência desse fenômeno e que nesse período da transição, inclusive, nós veríamos um aumento dos casos, em termos percentuais, na idade infantil. As próprias crianças iriam estar interessadas na questão do suicídio. Essa mensagem citada em 1866 ficou ali gravada sem que ninguém, de certa maneira, atentasse para os aspectos que ela coloca sobre essas taxas na infância, até que nós chegássemos no período que nós estamos, em que nós estamos vivendo, sim, um aumento bastante significativo das causas de suicídio no nosso momento atual. E o que tem motivado o crescimento, essas taxas de suicídio terem crescido? O que se observa é que, no passado, uma grande quantidade das situações de suicídio que nós tínhamos no mundo, elas eram relacionadas aos aspectos financeiros. As pessoas entravam em falência e se suicidavam. Ou elas se davam em função da perda de um amor, uma viuvez, que a pessoa ficava sem uma perspectiva e se suicidava. Uma doença incurável que você apresentava e que a perspectiva de apenas você não ter uma leitura de vida espiritual, as pessoas entendiam que seria a solução. Mas o que nós estamos vendo hoje é um aumento de um outro fenômeno social, que é o aumento da taxa de suicídios em função do vazio existencial. É um conjunto de casos que vem surgindo que diz respeito a uma falta de propósito na vida. Os indivíduos acabam decidindo pela interrupção do existir em virtude de não perceberem um propósito maior para as suas existências. E esse fenômeno, ele é mais comum nas pessoas mais jovens, justificando, de certa forma, o que estava contido na mensagem quando falava que no final dos tempos, ou seja, nesse período de transição, nós iríamos observar um processo de desgaste, de desinteresse, de apatia das pessoas mais jovens em função das suas visões de mundo que eles teriam. Isso já está acontecendo. Nós já estamos tendo taxas mais altas e isso vem preocupando tanto as autoridades de saúde como os profissionais da área de educação. E essa nossa leitura do que está acontecendo conosco, do que está se dando, precisa que a gente se mobilize. O Brasil, ele não é um país que tem altas taxas de suicídio. Não tem.
Nós não estamos entre os que têm os índices mais elevados, mas nós estamos percebendo que o Brasil está avançando nessa taxa. Nós estamos ampliando os nossos percentuais e estamos, de certa maneira, nos deslocando com mais velocidade do que os outros países do mundo com relação a essa incidência. Então, antes que nós nos tornemos uma nação ainda mais preocupante nesse sentido, nós precisamos, sim, fazer alguma coisa no sentido de colaborar para que essas taxas elas não sejam agressivas, tanto em função daqueles que ficam, como em função daquele que vai. E aí, quando se comenta sobre essas questões, se fala muito sobre prevenção. O que você pode fazer sobre a prevenção? Então, para trabalhar a prevenção, é primeiro preciso compreender que o ato do suicídio, ele é como o próprio nome está sendo dito, é uma ação, é uma decisão que você toma. Você faz uma ação, independente da forma que você escolha. Então, o ato, ele sempre vem depois do pensamento. Então, se você quiser trabalhar na prevenção do ato, você muito provavelmente vai fracassar, porque o ato, ele na verdade, ele é a consumação de um pensamento. O que nós temos que fazer para trabalhar na prevenção do suicídio é cuidar para que não aconteça o pensamento, diminuindo essa percepção das coisas para que a gente consiga, de fato, reduzir o ato. Ou seja, primeiro eu preciso trabalhar nas pessoas com que elas reduzam as circunstâncias de agasalharem essa ideia. Ou seja, ao invés de eu trabalhar para impedir o ato, eu tenho que trabalhar para fortalecer as pessoas no pensamento que elas possuem, para que elas consigam ser mais resistentes a esse processo. E dentro disso, é importante lembrarmos que, conforme apresenta o Livro dos Espíritos, na lei de destruição, o instinto de conservação é um fenômeno natural do ser humano. Então, nós, naturalmente, possuímos um instinto de nos defender contra as ameaças que a gente possa ter na vida. É natural do ser humano preservar-se do perigo. Então, quando eu tenho uma escada que eu estou subindo, eu sinto que é perigosa, eu começo a me agarrar. Isso é um instinto de conservação. Eu naturalmente faço isso. Se é um carro buzina, eu salto lá longe. É o meu instinto de conservação funcionando em mim. E quando alguém experimenta essa ideia do suicídio, é importante observar que a pessoa não está seguindo o seu instinto de conservação. Se ela não está seguindo o seu instinto de conservação, é lógico considerar que a pessoa não se encontra nas suas condições naturais de comportamento. Porque o comportamento natural do ser humano é a preservação da vida. Uma vez que eu não preservo, eu estou com alguma causa que se encaixou em mim e que está conspirando contra o meu instinto de conservação. O que precisamos fazer? Observar essas causas, identificar o que foi que pode ter se transformado numa espécie de gatilho dessa conduta, para que a gente consiga se libertar desse comportamento que ocorre dentro de nós. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer para trabalhar na prevenção desse processo. A primeira coisa a observar é que nem todas as criaturas que experimentam o processo da tentativa do suicídio, elas estão no mesmo grau de intensidade de desconforto. Nós temos pessoas que estão num grau mais elevado e, portanto, com uma probabilidade maior de tomar uma decisão equivocada nesse sentido. E outras que estão com um processo ainda mais brando. Então, a gente precisa, para trabalhar a prevenção, identificar em que estágio as pessoas estão, para que você consiga fazer um trabalho mais efetivo. Os casos mais graves, os casos que mais sinalizam, são aqueles que, frequentemente, estão associados a um processo de depressão profunda. Os quadros de depressão profunda são aqueles que denotam uma maior possibilidade do fenômeno acontecer.
Porque nos fenômenos de depressão profunda, o indivíduo perdeu o interesse pela própria existência. Ele já não está querendo nem lutar mais. São aquelas pessoas que estão em casa e você chega do trabalho, elas estão deitadas na cama no mesmo lugar que elas estavam quando você saiu. A pessoa sequer levantou da cama, sequer escovou os dentes, comeu alguma bobagem que ela encontrou pela frente. Ela não tomou banho, ela não cuidou de si. Ela está o dia inteiro simplesmente isolada, sem querer contato com a vida. Esse é um indicativo muito forte de que eu estou dentro de um quadro típico do processo de rejeição da existência humana. Então, nos casos desse tipo, em que você está verificando em casa uma pessoa que está enfrentando um processo de depressão profunda, não acredite que ela vai sair sozinha. Nós não podemos ter a expectativa de que alguém sozinho consiga reverter um processo de depressão profunda, porque as criaturas em processo de depressão profunda, elas estão convencidas no âmago da sua alma de que a solução não existe para o caso delas. Elas já estão, de certa maneira, profundamente envolvidas por entidades espirituais perversas que se aproximaram dela e sugerem o desinteresse, o cansaço, o não ouvir, a resistência a qualquer processo de mudança. Ela já criou uma vinculação obsessiva muito forte. Os casos de depressão profunda estão frequentemente associados também a fenômenos de obsessão bastante intensos, do tipo que os obsessores já possuem uma imantação tão forte que, segundo a nomenclatura apresentada por Allan Kardec, esse tipo de obsessão já recebe o nome de subjugação, em que o encarnado ele já não oferece resistência ao processo de perturbação que ele passa. Então, observando um quadro desse tipo, nós precisamos tomar atitudes. Atitudes em casa e atitudes referentes a como lidar com o processo terapêutico desse indivíduo. Então, em casa, a gente não deve facilitar com as possibilidades que existam dentro de casa e que favoreçam ao ato do suicídio. Então, você vai ter que ter um cuidado grande, mas vai ter que ter. Ou tem alguém em casa o tempo todo vigiando, o tempo todo, ou você vai ter que ter as coisas guardadas, trancadas, para não favorecer com que a pessoa encontre a alternativa de fazer o que ela não deveria fazer. Então, se você tem arma em casa, não deixe. É muito perigoso. Se tem arma branca, cuide. É muito perigoso. Então, você vai procurar. Se a pessoa já está tomando o medicamento, não deixe o medicamento com ela. Não diga assim, está aqui a cartela para você tomar. Não entregue a cartela. Administre você o processo da dosagem. Está na hora de você tomar o remédio. Tome seu remédio. Não, tome o remédio. E acompanhe, porque às vezes eles colocam debaixo da língua e depois cospem e enterram no vaso de planta. Então, você tem que verificar se a pessoa está tomando. Existe muita resistência ao processo e a gente não pode nem se aborrecer com isso. Tem que tratar até com bom humor. Bora, tomou? Então levanta a língua, deixa eu ver. Tá, beleza, engoliu mesmo, tá bom. Tá ótimo. Porque até nisso, não quero isso. E aí a gente tem que ir trabalhando para fazer. Então tem que esconder todos os objetos que possam favorecer. E a relação com essas pessoas tem que ser uma relação que busque um ponto de equilíbrio. Ela não pode nem ser uma relação de agressão, do tipo, não é possível, mas de novo, você não pode partir para esse lado, como também não pode partir para o lado da superproteção, sabe? De ficar o tempo todo querendo cuidar, meu Deus, porque você acaba estimulando. E também não pode partir para um terceiro lado, que também não é bom, que é o do ignorar a pessoa. Então, você tem 4 atitudes para tomar. Dessas 4, só uma é adequada. Uma que não é adequada, violência, agredir, ofender, não funciona. Segunda, superproteger, fazer mimos demais, acaba estimulando. Terceiro, ignorar a pessoa em processo de depressão. Não faça isso, porque ela vai se sentir
chamada a ter que chamar a sua atenção, porque você não dá atenção a ela, então ela vai cair, ela vai vai piorar a situação dela para perceber que você se preocupa. Então, você não pode ignorar, senão ela vai cada vez piorar mais para ver se ela consegue um tostão da sua atenção. E dessa tentativa, uma delas pode ser um desfecho indesejável. Então, a gente não procura nenhuma dessas três, procura uma quarta, que é tratar com naturalidade. Você entra, você conversa, mas não deixe ele sugar você. Entra no quarto por 1 minuto, mas sai e traz a pessoa para fora. Não deixa ela ficar lá dentro. Não isole a pessoa da família. Ah, é depressivo, deixa lá. Vamos para cá. Aí fica na mesa, todo mundo rindo, gargalhando, e a pessoa lá no quarto ouvindo que estão gargalhando, mas ela não está na família. Eu não faço parte mesmo desse grupo. Eu não sou uma pessoa querida na casa. Eu realmente não mereço a atenção de ninguém. Eles estão certos em me abandonar aqui mesmo. Eu não sirvo mais. Eu sou só um traste, velho. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, você insere e trata com muita naturalidade. Olha, fulana, vai fazendo isso e tal. Não dê tarefa para a pessoa sozinha, ela não vai cumprir. Faça sempre a tarefa com ela, bote para ajudar. Você lava a louça, ela enxuga os pratos, bote lá. Não deixa ela só, mas ela tem que colaborar. Você vai lavando, ela vai enxugando. Vai lavando, ela vai enxugando. Vai fazer um bolo, você faz uma parte, ela bate as claras. Vai fazer o jantar, ela vai cortar, para fazer uma sopa, ela vai cortar os legumes e você vai preparar outra coisa. Insira a pessoa para que ela se sinta importante, para que ela se sinta útil. Então, você precisa fazer isso. Ponto número 2. Diante de estranhos, não fique falando que a pessoa é depressiva, não fique supervalorizando isso. Ah, essa aqui é minha filha, depressiva ela. Mas vai ficar boa, né, minha filha? Minha filha fica passando, vai ficar boinha, minha filha vai ficar boinha. Não precisa ficar definindo a pessoa assim. Você é uma pessoa, essa aqui é minha filha e tal. Não precisa você ficar contando para todo mundo que a pessoa é depressiva, que isso não é cartão de visita. Então, a gente não fica expondo a intimidade dos nossos entes queridos para as pessoas que não são. Não precisa ficar comentando sobre isso. Você trata com naturalidade. E, sempre que possível, quando for sair, leve o ser humano com você. Ela precisa ver vida, ver cor, ver árvores, ver verde. Não pode ficar dentro de casa só o tempo todo, só vendo parede. Leve para sair. Leve. Chegue lá, vamos sair. Vai tomar um banhinho para a gente sair. Quando você for falar, não precisa ofender. Vai tomar um banho que tá azeda, horrível. Não precisa isso. Não ajuda, não ofenda. Chama e diz, minha filha vai se arrumar, vai tomar um banhinho, fica bem bonita, que a gente vai lá na casa. Eu não quero ir. Minha filha, bora, vamos comigo, vamos embora lá. Vai fazer isso sozinho, bora e tal. E insiste sem brigar, mas tenta tirar a pessoa da sua zona de conforto e levá-la para que ela veja a vida. Isso é muito importante. Uma outra coisa também importante é dar um propósito para essa pessoa. Geralmente, as pessoas que estão em processo depressivo, elas se consideram que elas não têm mais perspectiva positiva. Minha vida já não funciona mais, já não tem mais. Para mim, para os outros ainda tem jeito, mas para mim não tem mais jeito, não. Então, ela acha que ela não serve para nada, que ela é uma pessoa inútil, que ela está só ocupando os outros, que ela pesa para a família, que ela dá despesa, que ela é só um peso, que quando ela está ausente, todo mundo fica falando mal dela. Então, ela desenvolve uma série de mecanismos de autopiedade muito perigosos. Então, você precisa, dentro dessa perspectiva, de não deixar com que ela se sinta inútil, que ela se sinta uma pessoa que não tem utilidade, dê uma utilidade para ela. Só que essa utilidade não pode ser sozinha. Ela não faz nada se for só. Ela tem que fazer acompanhada. E isso vai exigir de nós um pouco de esforço. O que se pode oferecer para uma pessoa que está em processo de depressão? Oferecer trabalhos religiosos nem sempre funcionam, porque os depressivos eles têm uma certa resistência ao processo da fé. A fé nos depressivos ela está muito machucada, ela está muito ferida. Então, você querer levar a pessoa para um ambiente religioso nem sempre funciona. Ela fica louca para ir embora dali. Ela olha as pessoas olhando, parece doido, ó. Olha aquela ali. Isso não tem sentido nenhum. Por quê? Porque elas não veem sentido nas manifestações da fé. A fé
muito frequentemente, ela está profundamente abalada quando nós estamos em processo de depressão. E aí, conduzir a pessoa para que ela se sinta útil dentro de um trabalho de fé pode funcionar, mas nem sempre dá certo. Funciona melhor em trabalhos de cidadania. O que são trabalhos de cidadania? São trabalhos que pode até ser o trabalho de assistência social da casa espírita, e não envolva o aspecto do espírito. Então, coloca, ó, minha filha, a gente tem um trabalho de enxoval. A gente vai fazer roupinha, sapatinho, camisinha. Então, tá aqui para você, ó, você vai bordar essas peças, vai colocar ali uma bordinha desse. A gente comprou uns guardanapos, você vai fazer o biquinho de crochê na ponta do guardanapo para a gente distribuir para as mães. Ah, você vai fazer fraldinha. A gente vai comprar os panos para você fazer a costura da borda, para fazer a borda do coeiro, das fraldas que as crianças vão usar. Não, você vai trabalhar fazendo sapatinho, ou pelo menos fechando. A gente vai fazer de crochê o sapato, você só fecha, faz o ponto de fechamento do sapato. Coisas assim que ela se sinta importante, não necessariamente com coisas espirituais. Não vou colocar você para trabalhar no passe. Não adianta. Vou colocar você para trabalhar, para fazer palestra. Não vai funcionar. Se você está depressiva, ela não está bem. Então, a gente oferece uma tarefa mais operacional para ela. Os serviços assistenciais são ótimos. Cortar legume para fazer sopa, distribuir sopa, vai para a rodoviária, bota panelão de sopa, distribui, isso é ótimo. Trabalhos assistenciais da casa espírita ou de qualquer local são muito bons. Se ela tiver resistência ao centro espírita, um trabalho de cidadania fora da casa espírita, que seria o quê? Ah, tem uma ONG que cuida de cachorro, uma ONG que cuida de gato, uma ONG que trabalha com o pessoal de rua, qualquer coisa, algo que me remeta ao fenômeno de sentir que eu sou útil a alguém. Então, ONGs que trabalham com serviços de arte, tipo teatro, nem sempre são boas políticas. O teatro nem sempre, porque às vezes na prática do teatro a gente acaba se envolvendo com determinados personagens, com determinadas vivências que podem não nos ajudar. Então, se a gente vai fazer com arte, não use o teatro, use pintura, use música. Música ajuda muito. Pintura, escultura, música são muito bons para esse processo terapêutico. Também podemos, não estou dizendo assim do teatro, mas é lógico que você pode encontrar algumas peças que podem ajudar na questão do psicodrama, a parte dos processos que as pessoas também desenvolvem, de fazer exercícios em que você faz uma vivência de um determinado fenômeno. O que eu falo da questão do teatro é que, às vezes, você se envolve e os personagens acabam sequestrando a nossa emoção e você fica muito fixado em determinados personagens que não são os mais adequados. Então, escolher, muito bem escolhido, o que você vai fazer e o que faz o grupo de teatro também quando estamos juntos nos divertindo. Nós temos, assim, algumas atividades que podem ser buscadas, algo que me mostre que eu sou importante. Isso também ajuda a preencher a vida das pessoas e ter a sensação de que nós somos úteis, nós somos pessoas que não somos inúteis. Então, cuidar dos outros, visitar hospitais, cuidar de cachorro, cuidar de gato, cuidar de planta, arborizar a cidade, cuidar da praia, limpar a praia, fazer algo, seja pelo meio ambiente, que é mineral, pelas plantas, que é vegetal, pelos animais, que são animais, e pelo hominal, que é o homem, qualquer atividade que se relacione à vida, que estimule vida, é sempre muito bom para mexer nos aspectos emocionais de quem trabalha com pessoas depressivas. Então, essas atitudes são muito importantes dos cuidados que a gente tem que ter, seja dentro do lar, seja nos processos de relação com o mundo exterior e seja na questão do resgate da nossa importância a partir dessa conexão, seja com a fé ou com os trabalhos de cidadania. Porém, em virtude do processo de depressão profunda, a criatura humana tem muita dificuldade para sair só, então a gente tem que dar uma ajuda. E essa ajuda vai exigir dois personagens, o psicólogo e o psiquiatra.
O psicólogo para conversar, para ouvir, para trocar ideias. O psicólogo não receita nenhum tipo de medicamento. O medicamento dele entra pelo ouvido. E, evidentemente, se a pessoa está em depressão profunda, ela vai precisar necessariamente de um psiquiatra para ajudar. Oferecer uma substância que ela tome por um período que seja, mas para melhorar o humor, tirar a pessoa da crise, dar a ela a condição de superar aquele momento grave e ela poder caminhar. Depois ela pode até abandonar o uso da medicação. Mas é muito importante que se faça isso e a família tem um papel fundamental. O depressivo, em condições de depressão profunda, ele precisa de família. Porque se não tiver, se esse elo for quebrado, ele não vai conseguir sozinho se equilibrar. Se você tem, por exemplo, uma mulher e os seus filhos todos casaram, ela mora só com o marido, e o marido desencarna, e ela fica sozinha, na condição de viúva na casa, sem ninguém para cuidar dela, e a idade já está bastante avançada, ela vai enfrentar um processo muito difícil de adaptação na condição de viuvez, e ela pode, sim, iniciar um processo depressivo. Os processos mais graves são basicamente esses, que estão relacionados com os fenômenos da depressão profunda. E nós temos um outro processo mais brando da depressão que não alcançou ainda esse nível, que são as depressões em modelo moderado, que são aquelas em que a pessoa ela ainda não se trancou no quarto, ela ainda não desistiu de si mesma, mas ela tem um peso na alma enorme. Tem dias que ela não vai para a aula. Tem dias que ela não consegue acordar para ir trabalhar. Ela oscila muito. Ela pode passar uma semana bem, depois não estou conseguindo ir. E tem vezes que esse processo dessa oscilação de humor, dessa fragilidade que ela sente, você procura e não consegue encontrar a razão. Às vezes são adolescentes que você conversa e diz, minha filha, o que foi que houve? Por que você está assim? Seu pai ama você, sua mãe ama você, todos nós amamos você. O que está acontecendo? O que foi que houve com você? E às vezes a menina diz, mamãe, eu não sei. Eu só sei que dói demais, eu não quero mais viver. Eu não tenho mais vontade. E você procura no entorno e você não encontra as justificativas para que isso aconteça. Esses processos de oscilação que não chegam ainda a ser caracterizados como depressão profunda, eles precisam de uma atenção antes que eles piorem. E são fenômenos que, assim como os primeiros casos, evidentemente existe um processo obsessivo associado. Existe uma vinculação obsessiva associada neste caso. Como que você trata a questão obsessiva, tanto no primeiro caso que eu comentei, como nesse agora? É evangelho no lar. Oração dentro de casa. O ser humaninho não quer participar. Vem, minha filha, fica aqui, fica com a gente. Não, então vou ficar no sofá. Vou ficar no sofá. Você não quer ficar? Fica aqui. Você insista para que sente, porque no sofá ela vai dormir. No sofá ela vai perder interesse, ela vai desligar a cabeça, não vai nem ouvir o que está acontecendo. Sentado, a pessoa tem um pouco mais de esforço para poder ficar e pode, evidentemente, aproveitar melhor aquilo que vai ser oferecido. Então, no combate ao processo obsessivo, seja nos casos mais graves, ou seja nesse, o culto do evangelho no lar é imperioso de ser implantado para garantir uma ambiência que os mentores possam atuar, tentando socorrer aqueles que estão mais fragilizados. Então, nessa circunstância segunda, de pessoas que estão no fenômeno da depressão moderada, nós já vamos apresentar um outro quadro em que a pessoa diz assim, eu preciso sair disso. Eu preciso cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar, eu tenho minha vida para viver. Eu não aguento mais ser assim. Eu preciso de uma solução para isso, eu não aguento. Então, veja que a pessoa não está no quadro anterior que eu estava comentando, que é o avanço desse processo, em que ela diz, comigo não tem mais jeito. Essa diz assim, gente, eu não quero mais ser assim. Eu não quero ser assim, eu quero ajuda, quem me ajuda? Então, é mais um fenômeno de conflito entre o que eu desejo e a pressão espiritual que eu sofro. Nesses casos, as pessoas dizem, puxa, mas essa menina ela tem 16 anos, 18 anos, gente.
Não viveu nada. Como é que ela diz que ela sofre, que ela tem tristeza? O que está acontecendo? Onde está a razão disso? As razões são múltiplas. Às vezes os pais não sabem, mas os nossos filhos já podem ter profundas cicatrizes de uma existência mesmo ela sendo bastante jovem. Quando nós lemos o livro Ave Cristo, e que nós encontramos alguns personagens jovens na história, como a personagem Helena, que estava noiva de Emiliano e de repente Emiliano desencarna. Ela tem 17 para 18 anos quando isso acontece. E o desencarne do noivo a deixa profundamente abalada. E os pais não sabem o que está acontecendo e sugerem que ela faça uma viagem para que ela vá espairecer, porque ela está em depressão. A depressão dela é porque ela está grávida. E ela vai ter essa criança. Ela vai querer abortar, não vai conseguir, porque o próprio noivo desencarnado insiste com ela para que não faça e ela acaba desistindo. Mas ela queria promover o processo do abortamento. E os pais, às vezes, não se dão conta do que as crianças e os adolescentes estão passando em termos de pressões do campo da sexualidade, os abusos que já foram vítimas, as circunstâncias que estão vivendo com os namorados, os dramas que elas possam estar ultrapassando no momento em que, às vezes, os pais não sabem, ela tem 15 anos, nem acredita que a filha possa ter algum tipo de conflito nessa área. Mas pode ter. Eu posso ser uma pessoa já com profundas dores, mesmo sendo bastante jovem. Não quero dizer com isso que obrigatoriamente seja essa a razão, mas essa é uma das razões. Então, abuso, violência, podem ser causas de fenômenos dessa natureza, de desistência, desinteresse, automutilação, que são casos já de depressão profunda, que as pessoas se automutilam. Esses processos, eles podem ter raízes no hoje, mas eles podem ter raízes no ontem. Criaturas que vêm do passado com profundas feridas espirituais e que renascem. E elas trazem das suas encarnações anteriores conflitos horríveis. Foram almas envolvidas com guerra, violência, escravidão, assassínio, crueldade, e que, em função da reencarnação, não sabem dizer o que é, mas se sentem profundamente infelizes. Às vezes não são nem os algozes, são as vítimas magoadas. Eu sofri um processo de violência numa encarnação anterior que desgraçou minha vida. Eu reencarno e ainda trago o ranço desse comportamento e ainda me apresento como se eu fosse um espírito ainda mutilado pelas experiências do passado. Então, às vezes, você olha uma pessoa e diz, puxa, mas tem 16 anos. Essa eu tenho certeza que não teve nenhum tipo de violência. Eu tenho certeza que não tem nenhum tipo de sequela da sexualidade. Mas ela não consegue ficar de pé. Ela tem uma depressão que não cura. Vai para a aula, não aproveita nada, não aprende nada, uma dificuldade imensa, uma dificuldade de socializar. O que está acontecendo? Isso pode ser um processo que vem do ontem para o hoje. Eu sou uma alma ferida que reencarnei para me reconstruir. Estou conseguindo sobreviver no novo cenário da encarnação que eu estou vivendo. E a isso se soma a perturbação espiritual que se vincula a nós. Daí a gente geralmente tem uma pergunta que se faz, né? Ué, mas os espíritos sempre tiveram problemas, né? Sempre teve. As almas da Terra nunca foram santas. Por que motivo hoje tem esse quadro tão doloroso de pessoas que não conseguem suportar suas provas? O que está acontecendo com a humanidade que os nossos jovens não conseguem ter resistência para os processos de sofrimento que apresentam? O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo conosco é a falta da certeza de que há alguém que nos cuida. O que aconteceu é que as nossas crianças, os nossos adolescentes de hoje, foram criados numa sociedade onde a importância de Deus nas suas vidas está bem menor do que era no passado. Nós somos uma sociedade hoje que não tem certeza sobre a existência de Deus nem dos seus cuidados. Então, quando você retira do cenário do pensamento humano a presença do Criador, quando você diz, não, Deus não existe, ao arrancar Deus, ao tirar a fé do indivíduo, de que alguém nos cuida,
uma consequência natural que decorre disso é a insegurança. Eu perco a esperança das coisas. Eu não tenho mais certeza de um amanhã venturoso, eu não tenho mais certeza que Deus me cuida, eu não tenho mais certeza de que vai passar. De repente eu vou passar é para pior mesmo. Então eu não tenho mais a esperança de que alguém esteja me protegendo, me cuidando, fazendo algo em favor da minha capacidade de melhor administrar as minhas emoções. Então, eu estou distante de Deus. Ao perder a fé, eu perco a esperança junto. E junto com a perda da esperança, me vêm os processos de insegurança. Então, 2 filhos que a fé nos dá é a esperança e a segurança. São 2 filhos da fé. Quando você arranca a fé da pessoa, você destrói nela a esperança. Eu estou doente, vai melhorar. Eu estou passando dificuldade, mas vai melhorar. Que Deus está vendo, isso desaparece. E a outra, além da esperança, a insegurança. Eu não tenho certeza de que alguém que pode... Não, vai cuidar dela. Não tem ninguém me cuidando. Coitadinho de mim. Ai, coitadinho de mim. Que não tenho quem me cuide, não tenho quem me olhe. Eu sou um pobre ser abandonado. E essa sensação, que não parece nada, corrói a personalidade das criaturas por dentro. Elas olham para o amanhã e dizem, eu estou vivendo para quê? Qual é o propósito de eu viver? Eu não sou nada, eu estou só aqui, a qualquer hora eu posso morrer e apaga a luz, acabou, não sou mais ninguém. O que sou eu? Eu não sei o que eu sou. Então, como eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Como eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu fico vítima do chamado processo do vazio existencial. O que é que vem a ser o vazio existencial? O vazio existencial é o vazio existencial. É a existência vazia. Então, o vazio existencial é porque eu não sei quem eu sou, não sei por que eu vivo, eu não tenho uma fé que me dá esperança, que me dá segurança, e, portanto, não há propósito para a minha existência. Como que se combate vazio existencial? Só tem uma maneira de combater o vazio existencial. Se está vazio, a solução é encher. Então, você vai promover, encher a vida da pessoa. Você vai criar coisas para encher a vida dela. Então, você vai preencher a existência dela. Você tem que dar sentido a isso. Se você não der sentido à existência, vai continuar o vazio existencial. E isso a gente tem que fazer. Você tem que dar à pessoa um propósito para que ela exista. É aí que entra o conhecimento espírita. Oh, meu Deus, coisa maravilhosa. Porque assim, na hora que você tem a leitura espírita da vida, nossa, qual é o propósito do meu existir? Jesus Cristo, que propósito lindo. Renasci para me libertar das minhas imperfeições, porque tenho um encontro marcado com a felicidade. Lá na esquina ela está me esperando. Mas para poder entrar em contato com a felicidade, eu tenho que me vestir com a veste do amor. E eu vim aqui para tecer essa veste, para construir a veste com a qual eu vou me cobrir para entrar na festa, nesse banquete nupcial, do festim das bodas que Jesus falava. Então eu preciso me compor das virtudes celestes para que eu acesse isso. É o determinismo divino. É assim que funciona. Se nós não temos a percepção de que existe das nossas vidas uma visão superior, vai ficar muito difícil combater isso. Então nós temos que fazer toda uma tessitura para construir dentro de nós as compreensões daquilo que seja a vida imortal. Mas aí vem um problema. Pessoas que têm depressão, elas não costumam ter uma fé muito forte. Eu preciso construir a fé. Que depressivo, fé é frágil. Se tiver fé forte, a depressão é menor. Então eu preciso reconstruir a fé. Como que eu posso reconstruir a fé? É ilusão chegar com um depressivo e dizer, sabe o que é isso? Falta de Deus na sua vida. Só irrita. Você chegar com um depressivo e dizer que falta Deus na vida dele, é chamar o depressivo para briga, porque
Ele odeia que digam isso a ele. Então não diga, não fale, porque só vai ofender. A gente não usa esse tipo de argumento com as pessoas que são depressivas. Reclamar, já sabe o que é isso? Tem que ir para a igreja, tem que fazer... Piora, aí é que ele não vai. Então você precisa encontrar uma estratégia para desenvolver a fé das pessoas. Como que se faz isso? Existe no livro Entre Irmãos de Outras Terras uma fala muito interessante sobre a questão da fé, dizendo que a fé é o galardão daqueles que se credenciam na obra do bem. Então, o que é que acontece? Eu estou depressivo e triste, os meus canais mediúnicos estão todos entupidos de maus pensamentos. E é por esses canais entupidos de pensamentos ruins que os obsessores vêm e vão, perturbam minha mente, sugerem o que querem, e eu agasalho em mim todas as ideias que eles têm. É preciso limpar essas emoções. E como se faz? A única maneira de a gente se aproximar dos bons é se afastando dos maus. E sugere essa literatura que a gente faça o bem. Não se preocupe com a fé diretamente. Faz o bem, que naturalmente o fazer bem vai fazer eu me sentir bem. Um prazer, uma emoção, uma alegria de espírito vai nos tomar quando eu sentir que eu posso fazer algo. E esse sentimento feliz de dever cumprido, de estar sendo útil, de me sentir valorizado diante da minha própria leitura de vida, vai naturalmente distanciando a perturbação da minha vida. E os meus canais ficam abertos para quê? Para a presença dos bons. Então, a caridade, ela é o instrumento para que isso aconteça. Diz os Espíritos que a fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Você se credencia na obra do bem e automaticamente os bons espíritos se aproximam. E ao sentir a presença deles, você não sabe explicar o que é, mas você tem a sensação que alguém te protege. Se você não tem uma fé específica, diz assim, ai, o universo cuida de mim. Ai, porque eu sinto que a vida me cuida. Ótimo, deixa eu pensar assim. Não faz mal. O que importa é sentir-se integrante de uma coletividade que faz o bem e sentir as energias do amor nos envolvendo. E nesse mecanismo, nós vamos conseguir desembaraçar as nossas almas progressivamente do processo de perturbação. Nas circunstâncias da depressão moderada, talvez eu possa não precisar de um psiquiatra, talvez, mas talvez sim. Talvez sim, talvez não. Então a gente leva no psicólogo para ele fazer a avaliação e se ele sentir que precisa, a gente vai tomar. É diferente da depressão profunda que não tem discussão, tem que ter. Aqui, talvez sim, talvez não. Então são fenômenos que vão exigir de nós esses cuidados. E por último, os casos mais leves, a depressão leve, que é aquela que a gente sente, mas não necessariamente perturba as nossas relações sociais nem de trabalho. É um peso no coração, a gente sente tristeza alguns dias, sem uma explicação muito clara. Pode ser a tentativa de um fenômeno querendo se instalar. Às vezes ainda não é uma obsessão constituída, mas assédios de perturbadores do passado, processos de angústia, de oscilação que todos nós temos o direito de ter, que podem estar nos tomando e a gente precisa ficar atento. E iniciar os mecanismos de defesa, utilizando as ferramentas que já comentei, para não permitir com que o processo agrave. Nos casos da depressão mais leve, o psicólogo é suficiente. Não é necessário a figura de um psiquiatra, porque apenas o diálogo, a conversa, que pode ser com um terapeuta que não necessariamente seja um profissional pago, mas alguém que nos ouça, que converse conosco, que ouça as nossas histórias, que possa ponderar o que a gente pensa. Alguém que seja bastante razoável, que tenha um conhecimento bom da vida, que tenha uma boa leitura de mundo, pode ser alguém para nos ouvir nessas circunstâncias, auxiliando com boas ideias para que a gente não enverede pelos caminhos tortuosos que a vida possui. Então, resumindo tudo isso, para que a gente consiga fazer o processo de prevenção, quanto mais cedo a gente começar, mais adequado para evitar o agravamento. O culto do Evangelho no lar, a peça fundamental para que isso exista. E fora do momento do culto,
amor no lar, cuidados, valorização das pessoas, entregas de afeto, percepções daquilo que o outro faz, desejo verdadeiro de colaboração, entendimento dos propósitos superiores da família e entender que dentro do lar, muitas vezes, podemos receber espíritos mais frágeis que precisarão das nossas ações, do nosso socorro, para que eles consigam fazer a sua capacidade de resistirem aos processos de perturbação que a gente passa. O mundo sempre teve perturbação, mas a falta de fé tem feito as nossas taxas subirem. Os nossos processos de distanciamento de Deus têm sugerido não somente a perda da esperança e a perda da segurança, mas têm empurrado a nossa juventude ao pensamento do por que não? Por que não, se não tem mais Deus? E temos vivido muitas práticas equivocadas no campo da sexualidade e depois produzem feridas muito grandes nas pessoas que não conseguem lidar com determinadas ações que tomaram. Nós estamos mais próximos das drogas, mais próximos das drogas lícitas e ilícitas, e isso tem provocado conflitos e muitas culpas em muitas pessoas. Precisamos, portanto, cuidar para não deixar a nossa juventude tão sequelada. Atentos para isso, sendo mais próximos e cuidando de maneira efetiva, fazendo do nosso lar um ambiente de verdadeiro encontro de almas, em que a gente consiga, de fato, oferecer-se uns aos outros para que a gente encontre o caminho da felicidade.